Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez, prazerosamente, no nosso podcast 50 Minutos com Kleber Rosa. Hoje eu tenho um convidado aqui que é um cara que tem se comparado ao nosso grande Boca do Inferno. O cara não tem papa na língua, fala dos temas mais sensíveis para alguns, mas temas extremamente necessários para a nossa atualidade, para a nossa vida cotidiana, para o ambiente da política. Eu estou aqui com o nosso camarada Jailton Andrade. Fala, aí, negão. Massa. Obrigado pelo convite, cara. Imagina, para mim é um prazer. Sempre gosto de estar com você, você é o cara brother. Maravilha. Bom, Jailton é um comunicador, né? Antes de qualquer coisa, é um cara que tem produzido muito conteúdo, é um influenciador digital, ainda que ele não se reivindique dessa forma, mas é um influenciador. É membro do Sindipetro da Bahia, né? Da CTB, então é um sindicalista que produz conteúdo. Membro do grupo Tortura Nunca Mais, também militante da Unegro. Colunista do Brasil 247 e outras coisitas mais. Então vamos bater um papo aqui hoje com o Jailton sobre os temas que estão na ordem do dia. E eu já quero começar fazendo aqui uma provocação, que é o seguinte. Estamos aí na beira do mês da consciência negra, né, o nosso mês de novembro. E junto com o mês da consciência negra, chega na Bahia o nosso festival anual, né, que você inclusive já tratou desse assunto e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você me deixou meio frustrado, né? Eu queria ir pra festa, queria ir me divertir e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco desse conteúdo, né? O que é que você tem analisado e pesquisado? Sabe o que eu acho interessante, cara? É que quando eu faço as pesquisas soltas, né? Avulsas. Mas na medida que eu vou colecionando investigações, as coisas vão se conectando de uma forma absurda, cara. Veja agora esse lance aí da Rua Chile, né? Aquele colosso do empresariado do turismo de luxo. E aí, quando eu vou me deparar, quem é que está empurrando, quem é que está, digamos, patrocinando, né, e impulsionando esse movimento? O Viver Salvador. Viver Salvador é um programa da prefeitura, onde está lá não só o Afropunk, mas o Salvador Capital Afro, que são dois movimentos, né, do mês da consciência negra, né? E eu acho muito interessante assim como os caras pensam mesmo a ideologia, sabe? Como os caras buscam desconstruir. O Afropunk, assim como o Salvador Capital Afro, são variações do mesmo tema, né? Como diz a música, né? Não muda, cara. É para desmobilizar, sabe? Mas desmobilizar se fazendo de agente mobilizador, né? Porque mobiliza muita gente, né? Muita gente. É um grande acontecimento da cultura negra, entre aspas, Isso. coloco entre aspas porque você toca nesse assunto, que inclusive mobiliza figuras expressivas do nosso ambiente, da identidade, da luta racial e tal, os artistas, enfim. Pessoas, eu fico muito, o Baiana System, cara, o Baiana System no Afropunk realmente é lamentável, lamentável. Mas sabe o que é isso também, cara? É porque muitas vezes essas pessoas não têm a profundidade do conteúdo para fazer análise mais holística. Né? Mas qual é a grande questão? A questão é a seguinte, o Afropunk é um festival, como outro qualquer, festival comercial, mas o que é nefasto nele é que ele se apropria, né, da raça, né? Ele se apropria do tema racial, como ele se auto-intitula, inclusive, um quilombo. Não, o Afropunk é um quilombo. Isso é apropriação cultural, porque na origem o Afropunk era um movimento de fato punk, né, dos negros norte-americanos. Só que, como tudo que acontece, cara, os caras tomam conta. E assim aconteceu. O Afropunk era primeiro, ele surgiu um documentário, né, de um punk, ele sai com a câmera na mão e vai entrevistar punks, né? E falar desses isolamentos, né, na cultura norte-americana, como esses punks negros viviam ali isolados, não tinham conectividade.
E aí ele entrevista mais de 70 pessoas e compila isso num documentário chamado Afropunk. E ele começa a exibir isso em vários locais, né? Em vários festivais e tal, ganhando prêmios. Na 100ª exibição desse documentário, ele resolve fazer um encontro. O nome dele é James Spooner, esse punk. Ele resolve fazer um encontro, que era Sessions, alguma coisa Sessions, não chamava Afropunk ainda. E nesse encontro, gratuito, né, no Brooklyn, tem lá a exposição do filme, de outros filmes, enfim, é multicultural, tem música, skate, enfim, várias manifestações. Só que nesse período, né, até ele realizar esse primeiro encontro, ele tinha um site do Afropunk, né, era um site que falava do documentário, né, e dizia para onde ia tocar, e tinha um fórum nesse site. Só que esse fórum fervilhou de uma forma inesperada. Por quê? E isso é a própria evidência do que o documentário traz, ou seja, esses punks norte-americanos, eles estavam sedentos por conectividade. E eles encontraram no fórum do site do Afropunk essa forma de se conectar com seus irmãos punks, negros norte-americanos. E aquilo começa a virar um surto mesmo, é inesperado para o James Spooner. E aí ele realiza esse encontro. Esse encontro materializa essa teia social que é criada no site. E aí, esses encontros vão acontecer outras vezes, né? Ainda chamado Sessions, eu não lembro o primeiro nome, Jam Sessions. Até que vem um cara lá da Europa, chamado Matthew Morgan, que ele é um empresário de bandas. E ele vem para os Estados Unidos, por alguma razão, e aí acaba se conectando com James Spooner. E aí, Spooner ainda fica meio com o pé atrás, esse cara branco aqui e tal. Mas aí o cara convence ele e eles começam a fazer a parceria. E aí muda esses encontros para Afropunk. Isso eu estou falando de que ano? 2003, 2004? Acho que 2004, 2005, por aí. Eles passam 3 anos nessa parceria. Só que o Matthew Morgan, ele tensiona para que saia da filosofia do punk e vire algo empresarial, né? Empresariar banda, fazer negócio com a Afropunk. E aí o punk, o Spooner, ele atura por um certo tempo, em 2008 ele sai, ele abandona o projeto dele. Hoje ele faz tatuagem, tá ligado? Tatuador, pá. Mas, e ele desistiu, e ele disse tempos depois, né? Como é doloroso você colocar um filho no mundo e se transformar nisso. Ou seja, o Matthew Morgan, que veio lá da Cadazurra, né, ajudar o Spooner, tomou conta do negócio e tornou-o empresarial. Se apropriou do movimento, da marca, de tudo. Isso. E aí começou a ampliar. Então, o Afropunk que a gente vê aqui é um evento meramente comercial, com fins lucrativos, que se apropria da cultura do negra, imaginário da cultura negra. E esse cara é europeu, é negro? O Matthew Morgan, que hoje é o dono do Afropunk, é branco. Eu não sei se é europeu, não sei se é no Reino Unido, eu sei que ele não morava nos Estados Unidos. Ele resolve vir por alguma razão, eu não me lembro agora, mas resolve vir para os Estados Unidos para alguma coisa e aí ele conecta com esse punk. Né? E aí, para ele, foi imagina, o cara hoje é dono do Afropunk. O Afropunk toca nos Estados Unidos, toca na França, toca em Joanesburgo. Joanesburgo tem uma coisa. Então é um festival mundial. E na América Latina é em Salvador. Né? Quem representa o Afropunk na América Latina é Salvador. E aí vem todas essas críticas, né? Pô, primeiro, você vai investigar os caras, você vê que os caras contratam seguranças pagando o que se paga cordeiro. Então, que movimento é esse? Movimento, né, de revolucionário? Negro não é. Não é. Pô, você entra no Afropunk, você comprou uma Heineken, tem que comprar o copo, que vem da casada, é contra a lei brasileira. Né? Então, assim, o Afropunk é mais um veículo de marcas, né? Onde eles, organizadores, ganham, mas as marcas também ganham. Né? A Coca-Cola, a Heineken, a Vivo, né? Uma série de marcas que vão nessa embolada da apropriação. Todo mundo ganha. Só que não ganha é o preto. Porque o preto, se ele não... Aquele preto ali do bairro da Paz, se ele não tiver aquela grana para entrar no Afropunk, ele não é preto, ele não é cidadão, ele não tem alma. Então, o movimento Afropunk, ele não é movimento. E segundo, ele não é antirracista. É um movimento extremamente racista.
Porque ele coloca na grade o que tem de pior na música, que é justamente a música, que é também fruto da apropriação da indústria da Universal Music e da Sony Music. Então, como eu coloquei em outro evento, aqui nesse mesmo estúdio, se você comparar, pega o Afropunk do ano passado, e só fazer uma comparação, como foi a apresentação do Ilê-Aê, 50 anos do Ilê-Aê, e como foi a apresentação do Léo Santana. Né? O Ilê-Aê foi colocado na primeira banda abertura. Tipo, sabe banda que abre? O Ilê foi colocado de tardinha, não tinha ninguém, não, é vazio. E o Léo Santana foi colocado no horário nobre, com pirotecnia, com aquelas coisas todas. Né? Por quê? Porque é interesse da Universal Music perpetuar essa música, a música volátil. E para isso a gente precisa extrair os elementos de historicidade, do samba reggae. O samba reggae, para a indústria de entretenimento, só serve o ritmo. Só serve o ritmo. Tanto que quando o Baiana System disse o Fora Temer, no Carnaval de 2017, foi ameaçado de ser punido, porque, segundo o presidente do CONCAR, Conselho Municipal do Carnaval, não podia fazer protesto no Carnaval. Mas o reggae é protesto. Então não pode o reggae, tá explicado. E a música é arte. A arte, ela deveria ser naturalmente irreverente, questionadora. Mas não, porque o questionamento que vai sair da música é justamente de como a indústria internacional se apropriou da cultura baiana. É o que está acontecendo. Então o Afropunk é parte disso. Né? Assim como o próprio Salvador Capital Afro, que é agora em novembro, porra, bicho, como é que pega a iniciativa revolucionária de Bruno Reis? Vai pegar no Dia da Consciência Negra, dia 20, às 15 horas, no comércio, e colocar o show de 20 anos de Léo Santana. E tá lá no site do Viver Salvador, não, para a gente fazer uma reflexão de consciência negra. Qual é a reflexão? É zona de perigo? Contatinho? Sacou? E pior, isso vai desmobilizar o que acontece há 46 anos ali em cima. Isso. Descaracteriza o Dia da Consciência Negra como um dia de ocupar os espaços, as ruas, de luta, né, para afirmar a necessidade de lutar contra o racismo e tal. E você vai estar lá comigo, como sempre está, e você vai ver quando a gente chegar ali. Porque, velho, é uma coisa impressionante. O final da Marcha da Consciência Negra para em frente ao Hotel Fazano. E há o Fera Palace, que é justamente a região onde o Viver Salvador está patrocinando, botando dinheiro, isenção fiscal e tudo, sacou? E a gente vai estar parando ali. Então a iniciativa dos caras é desmobilizar, transformar luta em festa. Os caras também ocuparam ali, terceirizaram, privatizaram o espaço do Elevador Lacerda, né? Rapaz, aquilo... Aí você entende... Tá dentro desse negócio que você falou aí, do Viver Salvador. Ou seja, eles estão privatizando as áreas nobres do centro histórico, inclusive aquele prédio que tem uma reforma ali no antigo Teatro São João, se eu não me engano. É São João? Na Praça Castro Alves. Na praça mesmo, tem uma obra na Praça Castro Alves? Tem, do lado de cá. Onde tem um prédio ali que tinha um teatro, que é o prédio que fica na obra mesmo, na praça. Ah, sim. Né? É do lado, aquele é até melhor do que o Fazano, porque aquele é do lado do Itamar. Eu não tenho certeza, mas eu soube que aquele prédio foi vendido. Não vai ficar nada ali, não. Foi vendido. Não vai ficar nada. A praça os tá amigos do prefeito é que saiu comprando ali os apartamentos e tal. Né? Eu gosto muito de falar que me parece que é isso para deixar dúvida, mas ao mesmo tempo os caras estão privatizando aquela região toda, que é uma região riquíssima, se apropriando ao mesmo tempo que exclui a população. Porque existe duas coisas ali, vê se você concorda comigo. Tem uma ocupação de parte da aristocracia baiana, mas tem um abandono também. E a minha leitura é que o abandono é de propósito. Ou seja, para você desvalorizar, para você diminuir custo, diminuir preço e ir ocupando sem chamar a atenção. Porque se você passa na Praça da Piedade, é um absurdo de sujeira, coisas simples, coisas de cotidiano, que pode ser feito. Você chega no Pelourinho, aquele chafariz do Pelourinho que fica em frente ali à Coelba, tá abandonado, é só lixo e merda ali. Né?
Ou seja, os caras... Aí você desce um pouquinho ali na Barroquinha, é aquele cemitério de casas abandonadas e caindo. Você sabe que o rei do... Que agora o Antônio Mazafera é chamado o rei da Rua Chile, né? Porque ele comprou 123 imóveis ali, em 16 prédios. É o dono do Fera Palace. Ele disse numa entrevista que o próximo passo seria ele de lá, falando de lá, né? Trazer habitação. Na visão dele, o centro histórico é um lugar vazio. Ele não enxerga os negros ali, não. Porque na entrevista que ele dá, ele diz: a gente precisa ocupar, a gente precisa promover habitações aqui, trazer a população para morar no centro histórico. Mas a população já mora no centro histórico. Ou não é população? Né? Na verdade, no imaginário dele, ele tem um ideal do que é essa população, né? A população que vem morar está no outro universo, né? Está dentro do projeto dele. Exato. Do que deve ser aquele centro histórico, né? Enquanto isso... E que as autoridades corroboram com esse projeto. Não, incentivam, cara. Você vê a Semineto, quando ele lançou o programa Salvador 360, que era o programa que ia investir 200 milhões de reais no centro histórico, mas acabou os 200 milhões de reais ficando na rua do Mazafera. Enquanto ele estava fazendo isso, ele estava buscando desocupar as pessoas que trabalhavam, ferreiros, pessoal que trabalhava na ladeira da Conceição, cara. Tem uma reportagem muito interessante no Intercept Brasil que fala sobre essa história. É uma reportagem grande de 2019 que conta isso, conta as mazelas das pessoas que estavam para ser expulsas. Agora vem cá, você acha que a gente pode dizer que esses caras estão destruindo a cidade? E quando eu falo destruindo, deixa eu só fundamentar, porque a cidade ela não é só um espaço físico. A cidade é um espaço geográfico, é um espaço histórico, é um espaço cultural. Se a gente entender Salvador como a conjunção dessa complexidade, dessa diversidade de espaços históricos, geográfico, cultural, Salvador é uma cidade que é um patrimônio da humanidade. Os caras estão destruindo isso. Em todos os aspectos. É exagero dizer isso? Não, em todos os aspectos. O primeiro exemplo é esse, o da Rua Chile. O da Rua Chile, pega casarões históricos e faz uma releitura. Quer dizer, isso não é só você ocupar e ganhar dinheiro, não. Porque é como o golpe da Dilma, né? Cada o empresário tinha interesse, a mídia tinha interesse, os militares tinham interesse. Mesma coisa ali. Ali tem gente que está ali ocupando e transformando para ganhar dinheiro e tem gente que se aproveita para transformar a ideologia do lugar. Para que não exista mais não exista mais essa história de escravidão, sabe, de lamento negro. O movimento que tenta destruir a marcha da consciência negra é nessa linha de apagamento, para que não exista colocar uma festa que acontece todo dia na cidade, toda hora na cidade. Porque, na verdade, assim, qualquer festa você pega o cara e diz: fulano vai tocar aqui. É arroz de festa, né? Literalmente. O tempo todo. Aí você coloca isso no dia da consciência negra. Ou seja, já é um processo de disputa do imaginário daquele dia, né? Exato. E na Rua Chile, por exemplo, é a mesma coisa. É essa disputa do imaginário. Ou seja, essas pessoas que ainda tem esse grupo, né? Que vive essa nostalgia colonial. Que gostam de viver nesses ambientes, né? Que remetem ao momento em que eles eram massacradores e que eles viviam ali mesmo, né? Que aquele centro era o centro deles. Né? Então, reativar aquilo, sacou? Então, tem esse aspecto, o aspecto da música. Olha quantas desconstruções a gente já colocou aqui nesse nosso bate-papo. Tem a música, tem a história do lamento negro mesmo, né? Representada pela Marcha da Consciência Negra. Tem os espaços. Pô, como é que você pega, cara? E aí você entende por que a reforma do elevador Lacerda demorou tanto. E quando a mídia pressionava, não, e o carnaval vai chegar, os caras não estavam preocupados. Porque o objetivo não é entregar o elevador para a cidade. Era esse. Né? Tem sempre um receptor, tem sempre... É a orla. O que os caras fizeram ali na Boca do Rio? Aquela obra da Boca do Rio. O novo circuito. O novo circuito, né? Especula-se que é o novo circuito, ele nega. Mas já teve um vereador ligado a ele que já apresentou a proposta para que ali seja o circuito. Quer dizer, tudo articulado. Ao mesmo tempo, já é um circuito privatizado. Porque aquilo ali é um trecho da cidade
que vai ser gerenciado por um empresário que inclusive nem é baiano, né? É o cara que é chamado Rei das Praias, que já ganhou a licitação, ou seja, é o poder público reformando um espaço, deixando lindo, construindo, gastando dinheiro público para entregar de mão beijada para um empresário amigo fazer dinheiro, né? Você sabe que tem gente que... Você é corajoso. Tem gente que não gosta de me chamar para esse bate-papo, não, porque dá problema. É problema, né? Problema. Por isso que eu comecei falando que o cara é boca do inferno, tá vendo? Que não aguenta a saia. Um artista baiano chamado Érico Braz. Érico Braz fez um vídeo aí, por esses dias aí, agradecendo o Rei das Praias. Porque vai ter lá o restaurante dele, o Opaió, acho que é o Opaió. Vai ter lá o Opaió na boca do rio. Porque um daqueles biombos vai ser entregue a ele. Então ele agradece, né? E o que me causa torpor é o fato dele se dizer antirracista. E ele está se beneficiando de um processo de elitização, de gentrificação do lugar. Porque o restaurante dele não é um restaurante popular, não. Não é. E ele, tem outros 2 episódios com ele que quando você junta, diz, pô, bicho, a gente tá cheio de fuleiro, né? Não é só nossa Bahia. Primeiro, quando teve um assalto, né? Os meninos tomaram o celular de 2 gringos, um sábado aí no Pelourinho. Aí, os caras foram lá tomar o celular de volta, 2 meninos, me deram 2 tapas nele e tal. Aí, fizeram uma campanha, né? Inclusive ele, o Érico Braz estava participando dessa campanha, o Pelourinho é nosso, algo assim, tipo, a gente precisa de mais segurança, porque os meus clientes não estão vindo mais no restaurante Opaió merendar, porque a violência está tamanha. Só que Érico Braz fez um filme chamado Opaió. E o filme de Opaió, o drama é justamente de um comerciante do Pelourinho que contrata um policial para fazer um serviço sujo de... Não, pai, tem que limpar essas crianças aqui, essas crianças estão tirando. O filme trata exatamente do que ele reproduziu na vida real, né? E um cara que diz, quando Ivete Sangalo veio defender a Donata Meirelles, né, que veio para Salvador fazer os seus 50 anos de aniversário num ambiente colonial, né, com pretas ao seu redor e ela sentada no cadeirão de sinhá, o Érico Braz escaldou todo mundo. Não, rapaz, porque não, essa mulher tem que se picar daqui, tem que cair fora. E esse baiano também, fazendo referência não só a ela, como a Ivete, como a Preta Gil também, foram as 2 que foram defender Donata, né? Não, e tal. Aí o cara se diz antirracista nessa hora, mas um ano depois o cara foi fazer o aniversário de 50 anos de Ivete Sangalo num showzão lá em Juazeiro. Mas você acha que isso é porque o interesse econômico fala mais alto ou é uma limitação da compreensão? Como é que você Não, pode... não é limitação. Porque assim, porque Érico Braz... Não é limitação. Veja bem, Érico Braz não é um indivíduo solto no mundo. Ele é um cara que viveu um processo de formação política a partir da arte, pelo menos, né? Olhando de longe, né? Porque eu não tenho relação com ele, não conheço, não convivo, né? Mas olhando de longe, é um cara que vivenciou ali o Bando de Teatro Olodum, que é um grupo de negros que exala militância, uma galera antenada, claro. Uma galera que está atenta às questões mais sensíveis que atinge a nossa população. Então, ele é desse berço. Agora, a gente sabe também que o elemento do debate racial, ele é muito profundo e, às vezes, mesmo a gente estando atento a isso, às vezes a gente está numa superfície e não consegue compreender questões de subjetividade mais profunda. Tudo bem, eu até compreendo, mas veja, no exemplo que eu estou dando, a gente está falando de uma crítica que ele faz, né, às pessoas, não só a Donata Meirelles, que veio fazer sua festa colonial na Bahia, mas os baianos e baianas que apoiaram a iniciativa. E os únicos que foram lá para o Amado, para defender Donata, foi Preta Gil, Ivete e, se eu não me engano, Caetano. Ora, se eles consideram que essas pessoas, né, tiveram uma atuação como é que eu vou dizer? De conservar aquele racismo, de justificar o racismo de Donata, como é que um ano depois ele vai fazer a festa, transmitida pelo Multishow, a festa de 50 anos de Ivete Sangalo lá no... Tudo bem que não era ele,
Porque o convidado foi um branco, foi o Marco Mion. O Marco Mion pegou Covid, então tiveram que chamar um preto. Né? E ele, talvez ele não entenda isso, que ele não foi escolhido, né? Ele foi porque não tinha quem fosse. Mas ele foi ainda assim, e bateu palma, e elogiou, e parabenizou, e fez a festa de Ivete. Então o que antirracismo é esse? Que pega o racista e bate palmas tempos depois. Agora, sem querer ser advogado do diabo, é provocação Mas mesmo para a gente poder refletir. Assim, no geral, os artistas negros sofrem muito com isso. Eu estou falando isso porque, ó, eu fui candidato a governador, eu tive personalidades do mundo artístico negro que chegou para mim e disse assim: porra, negão, você tá dando a voz, olha, velho, tô com você, viu? Agora você tá ligado que eu não posso falar, você tá ligado que eu não posso tirar uma foto com você. E figuras assim, que estão no universo do meu imaginário de fã. Digo, porra, não acredito que hoje eu tenho um cara desse dizendo que tá me observando, que tá gostando do que tá sendo feito. E o cara me diz que me apoia, mas a única coisa que eu vou ter de um cara desse, que é uma figura de influência, é o voto secreto dele, porque ele não consegue se expor, ele não consegue se manifestar nem numa opinião política, nem numa preferência política, quanto mais se expor a fazer críticas abertas. Porque tem isso também, as portas se fecham, né? Se fecha, e o artista hoje, ele é praticamente, sobretudo os artistas negros, eles são praticamente dependentes dos recursos públicos, de contratação da prefeitura. Aqui é muito comum, aqui na Bahia, né? Os brancos que têm autonomia, você citou Ivete Sangalo, ainda ganha dinheiro público, mas não precisa muito. Precisa, porque dinheiro é sempre dinheiro, né? Vai entrando, não para nunca. É igual a Jujuba. É igual a Jujuba, que prova uma. Mas tem uma galera que só sobrevive do networkzinho que faz ali com o governo do estado, que faz ali com a prefeitura. Então essa galera é uma galera meio amordaçada também, né? Limitada. Talvez o que amordasse Érico é o contrato que ele tem com a Globo. Agora é isso, se ele não pode dizer à Globo que ele é antirracista, é porque ele trabalha numa indústria racista. Também tem que pensar nessas outras coisas, né? Tudo bem que é muito difícil você também sair chutando portas, dizer, rapaz, eu sou antirracista mesmo, acabou, eu sou racista. Porque o nível de desemprego é tão alto, né, que vai botar outros, né? Tantos outros que estão na fila para ocupar o lugar de Érico Braz no apaió. É uma dificuldade. Eu tenho um amigo que é da arte, do teatro, eu não vou falar o nome dele, mas se ele ouvir o nosso podcast, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele é um cara problemático, que onde o cara chega, o cara mete dedo na cara e o cara escancara tudo e não consegue ficar em lugar nenhum, não consegue se estabelecer, não consegue, sabe, dar aquele boom que a gente imagina do artista. O cara é um gênio da arte, ao meu ver, é um grande gênio, vai ser reconhecido, espero que seja reconhecido em vida, inclusive. Mas é um cara que as portas vivem fechadas pro cara, justamente por isso, porque é um cara é um cara de escorpião, é um cara de Ogum, é um cara que não topa ficar fazendo jogo, sacou? E aí tá leado mesmo. Eu fico até imaginando isso, né? Em relação à Metrópole, você sabe que eu sou comentarista semanal lá. Uhum. E aí, pô, a galera tem elogiado bastante os conteúdos. Eu pensando assim, pô, bicho, Casimiro fez um Casimiro Neto, né? Ele tem um programa lá na Metrópole. E aí eu já fui entrevistado lá. Ele foi falar, você é foda, eu faço questão de ver. Aí ele foi falar daquele movimento que teve no domingo, né? Contra a PEC da 21 de setembro, sim. Aí ele falando, pô, os artistas, pô. Cadê os artistas? Os artistas se posicionam. E, rapaz, aí eu fiz um vídeo escaldando tudo, reverberando o que ele disse, né? E disse, olha, isso não foi um tapa só nos artistas, não. Isso foi um tapa nos jornalistas. Porque quem é que tem peito aí de dizer o que ele disse? Não tem. Não tem porque, primeiro, o seu patrão ou está envolvido na CPI da blindagem, ou tá querendo se blindar, está querendo blindar quem financia dentro do parlamento, que a gente tem muito empresário, inclusive na Bahia, do entretenimento, que patrocina político. Para fazer o quê? Para fazer o que a Odebrecht buscava fazer, que era comprar medida provisória, comprar lei. Então,
muita gente não vai abrir. Então, eu fiquei feliz e pude utilizar o exemplo de Casimiro para dizer isso. Dá um tapa na cara de jornalistas que se submetem. Desses que são antirracistas, mas no segredo. Porque o jornal dele não pode saber que ele é antirracista, não. É uma galera que torce por nós, né? Entre aspas. Vai lá, negão, vai lá. Porra, velho, eu admiro você, viu? Você joga duro. Eu não posso não, viu? Mas jogue duro. E é uma atitude assim, mutatis mutandis, é uma atitude louvável, porque, veja, na época da escravidão, tinha a questão da capoeira, né? Da senzala, tinha a linguagem ali, você se submetia, mas você buscava cuidar. Claro que tinha os capitães do mato, mas tinha também aqueles que estavam ali submetidos, mas de uma certa forma buscavam. Então, claro que tem jornalistas, tem repórteres que, apesar de não poder se expor como antirracista, mas toma atitudes no miúdo que ajuda, sacou? Então, isso é importantíssimo. Agora, a maioria ignora certos fatos que devem ser relevados. As maiores operações policiais que estão em curso na Bahia não são relatadas. Tem situações que exigem que todo mundo fale. Porque o silêncio, eu entendo o silêncio como estratégia de manutenção de um capital, e você pode contribuir de outras formas, tá tudo certo. Mas tem momentos que o silêncio vira cumplicidade. Isso aí, não tenha dúvida disso, né? Tem coisas que acontecem que obriga todo mundo a se posicionar. É um pouco disso que aconteceu no dia 21. Ou seja, foi algo de massa. Foi algo tão grande que envolveu tanta gente, foi tão mobilizador, que era inadmissível que pessoas que a gente sabe que tá no campo da democracia, no campo da esquerda, e naquele momento, que era o momento de todo mundo ir, você não foi. Então tem um momento de ser cobrado. É um pouco do que você fala, né, da questão da segurança pública na Bahia. Sabe? Assim, o que acontece na segurança pública na Bahia é algo escandaloso. Patrocinado, cara. Escandaloso. Patrocinado, porque o que passa, se você pegar o comercial, os intervalos comerciais dos programas policialescos do meio-dia, você vai ver quem é que patrocina essa algazarra, bicho. Isso. Sobrevive disso, né? Sobrevive disso, pô. Tem empresa de alimento, tem empresa do ramo alimentício que patrocina o sangue do meio-dia. Então é ignorado isso, é ignorado. Aliás, ao contrário, é alimentado. Porque quando o SBT contrata um cara como o Juca, pô, é pra fuleirar mesmo. Porque, inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre Juca, e eu tô acumulando materiais bem curiosos. Ontem, eu vi um vídeo no Instagram, o cara dizendo assim, ele tava ao vivo, né? Ele dizendo, foi aonde, rapaz? Não lembro aqui onde foi, Suarana. Foi um lugar, né, pra periferia, que ele tá dizendo na televisão, rapaz, tiro, correria e tiro. Só que o cara tava lá, não sei se era barbearia, lá no lugar, junto do carro de Juca, aí ele começa a filmar. Cadê, rapaz? Pô, você tá mentindo, pô, eu tô aqui, não tem nada de correria e tiro, quer dizer, desmentindo ele, mostrando que ele utiliza mentiras. Para quê? Para insuflar esse sobressalto, sabe? Esse coração acelerado no meio-dia. Ele fica alimentando isso, cara. É uma sabe? coisa terrível. Aquilo é terrível. Porque as mães e pais que estão em casa meio-dia ou por alguma razão tá vendo televisão no seu trabalho, já fica assustado, porque o seu filho pode estar ali. Porque ele está inventando uma história no bairro da pessoa. Isso é muito ruim, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Você citou a Odebrecht aí, eu queria falar também sobre um assunto que envolve esse terreno, né? Já que nós estamos falando de Odebrecht, falando de terreno. Mas é o terreno do buracão? Pois é. É o terreno aí que vale do ponto de vista concreto. E o concreto também vale... Olha, as palavras não estão deixando nem a gente escapar. Não, eu vou tirar um corte disso aqui, que isso vai virar uma música, não é possível. Nós estamos falando de um elemento concreto, desse terreno de construção e tal. A gente está enfrentando agora um debate muito vivo aqui na nossa cidade, que é do PL 424. É o PL que autoriza construção de espigões na orla. E não é no buracão. É na orla da cidade inteira. É do farol da Barra ao farol de Itapuã, as ilhas. Ou seja, os caras ignoram completamente, absolutamente, qualquer parâmetro
de modelo do que é a perspectiva ambiental, a perspectiva de uma cidade minimamente organizada, e trabalham literalmente em benefício de um setor empresarial, que é o setor do terreno, que é o setor do concreto. E aí, cara, não tem como a gente deixar de falar aqui que Bruno Reis, ele é empresário do setor imobiliário. E quem está dizendo isso não sou eu. Isso foi veiculado na imprensa quando teve aquela situação da Overclean, que pegou um cara aí, ou está investigando um cara que tem relação com ele, que é amigo pessoal dele, e que na verdade é sócio dele, porque a reportagem falou que ele é sócio. Ele tem uma cota nessa empresa, né? Ou seja, veja bem, nós temos um prefeito que é empresário do setor imobiliário e que vende terrenos públicos da cidade, porque ele tem autoridade enquanto gestor para pressionar isso, pressiona a Câmara, ali a influência, está abrindo espaço para construções que vai beneficiar o setor imobiliário. E pouco importa se vai beneficiar diretamente a empresa dele. É um processo de aquecimento, de valorização de um setor do qual ele se beneficia enquanto empresário. Isso é uma coisa escandalosa. Isso é uma coisa absurda. E eu estou falando de um aspecto, que é o aspecto dele se beneficiar da política. Mas a gente pode falar do outro aspecto, que é tão perverso, ou mais perverso e cruel, que é o aspecto daqueles que não só não se beneficiam, como se prejudicam. Ou seja, nós vamos criar, ele está abrindo espaço para criar uma cortina onde impede a ventilação na cidade, onde vai ocorrer mais desmatamento, porque você constrói desmatando. Segregação. Aquecimento, segregação. Cara, a gente precisa parar essas pessoas. Porque não estamos falando mais só de disputa política, de que candidato X é menor. Não é isso. Nós estamos falando de uma gestão que está, sabe, passando o rolo compressor, literalmente. Está estando porta, velho. Estando porta. Olha aí. É foda, cara. Porque eu fico pensando assim, pô, não seria bom, velho, se eu tivesse na mesma mesa aqui, a prefeitura, o empresariado, a população, um caminho junto, porra, velho, vamos, todo mundo concorda aqui, concordamos, vamos seguir esse caminho aqui junto. Não, isso aqui é meu, não abro mão, não. Isso aqui é meu, não abro mão. É uma coisa dialogando, indo. Aterradora. É um rolo compressor, cara. E é foda porque eu fiz até uma música outro dia chamada Praia Sombreada, né? E tem muitos atores, né, ali dentro daqueles versos que eu escrevi, né? Atores que estão aí atuando. Atores como Bruno. E essa sua análise é bem interessante, porque ela vai além... Porque, assim, quando você culpabiliza uma conduta, né, criminosa, então, que você chama uma conduta típica criminal, é uma coisa muito objetiva, né? Cadê? Não, o empresário que comprou o terreno botou dinheiro na conta de Bruno Reis. Crime, beleza. Mas quando você tem um elemento, que é esse elemento que ele se posterga no tempo, que é o quê? A valorização do setor imobiliário do qual ele faz parte, isso não é englobado por um crime. Quer dizer, é uma forma dele agir tranquilamente. Não, pai, não tem nada a ver com isso, não. Minha empresa não está sendo beneficiada. Tá sendo beneficiada. Minha empresa não está comprando terreno. Mas lá na frente, isso vai crescendo. E o pior, velho, é que o cara, por exemplo, ele se associa com o Samuca, o outro, né, o outro criminoso. Aí faz sociedade e compra, ou melhor, não sei se comprou, como foi, construiu uma vila no terreno de Marinha, no Maraú, porra. Ainda tem isso, quer dizer, além de se associar com vagabundo, e ainda vai grilar uma terra da União. Quer dizer, ele está lá morando, ou melhor, está gozando o seu viver numa terra pública da União, na Península de Maraú. Enquanto isso, ele se posiciona favorável à privatização das praias. É claro. Ou seja... Não, porque o município... É conversa da porra. Porque quando é para ensinar... A gente ri para não chorar. Quando é para ensinar a criança, ele não pode, a prefeitura não pode, o governo do estado assume. Não, aqui, vamos para essas crianças não ficar sem estudar. A prefeitura não pode. Mas para abraçar a gestão de praias, que é o que ele diz, né?
Não, rapaz, não tem que ficar com União. Tem que ficar com o município, rapaz, que sabe fazer melhor a gestão das praias. Quer dizer, aí ele pode. Aí a prefeitura pode. Mas para cuidar do ensino fundamental, não pode, não tem espaço. O dinheiro acabou, não tem dinheiro para pagar professor. Então, é assim, dá vontade de dar uma tapa na cara do prefeito. Sabe, por o ódio que dá. Não é uma pessoa que está ali no seu dia a dia, que não tem nem tempo de analisar a política, porque tem que comprar o pão do cachorro-quente para vender na chuva ou no sol, sacou? Mas pessoas que se debruçam sobre a quantidade de malfeitos que foram feitos, desde a época de ACM Neto, e eu estava vendo vídeos semana, vários vídeos exatamente preparando, porque toda a inauguração de ACM Neto, o Bruno Reis estava lá no fundo, sentadinho lá no fundo, preparando o menino. Para quê? Para ser o operador desse esquema da Overclean. Porque é um representante de um município importante, onde a Secretaria de Educação era dirigida por um líder de quadrilha, fora. Quer dizer, era o Marco Moura que dizia o que o secretário de Educação tinha que fazer com o dinheiro da Secretaria de Educação. Sacou? Então, assim, é realmente assombroso ver como os caras, você falou certo, os caras estão chutando porta. Porque, se você parar para analisar a campanha eleitoral, eu não sei, acho que foi de ACM Neto, tem um episódio que você deve se lembrar. Teve uma audiência no TRE, aí estavam lá os juízes, e aí um determinado juiz, de quem é o carro que está ali com a plotagem de ACM Neto? Quer dizer, tinha magistrado indo trabalhar no TRE com o carro plotado fazendo campanha. Então daí você tira. Quando na pandemia, você lembra da eleição para prefeito na pandemia? Bruno Reis estava na frente. Bruno Reis tinha um mau tempo de televisão, tinha máquina, né, de ACM Neto. O que é que o TRE faz? Não, vamos suspender os comícios. Vamos cortar tudo. Para proteger a população. Inclusive, a decisão do cara diz que está fazendo isso com base num relatório técnico apresentado a eles, que dizia que tinha que cessar. Só que quando você vai ver o relatório técnico, é mentira. O relatório técnico que embasou a decisão judicial para suspender a aglomeração política era fake. Para quê? Para beneficiar quem estava na frente. Porque o cara já estava na frente, ele já tinha máquina, televisão, tudo. Era o que sobrava na pandemia, o que sobrava era a televisão, o rádio. Então, como é que você ia conseguir voto? Como é que Olívia Santana ia conseguir avançar? Se só podia ter algum avanço com a rua. Então, assim, é um judiciário que está mancomunado. O judiciário baiano, e aí eu estou falando desse específico, do eleitoral, está mancomunado com esse grupo. Então, o cara vai chutar a porta mesmo, porque quem é que vai empreender aí? Porque não é possível, não era para Bruno Reis estar solto, não, cara. Agora o Ministério Público entrou nessa briga aí, né, da PL 424, né? Mas não é o Ministério Público não, né? Vamos falar a verdade. É uma promotora. O Ministério Público tem muito mais gente. O Ministério Público também tem gente que está do lado deles. A gente tem que acordar para isso, pai. Acordar para isso. E é ruim ver isso, porque é cansativo. É cansativo, inclusive para quem atua. Porque está só. Porque quem atua a favor do povo, no Ministério Público, na Defensoria Pública, está só, está isolado. Porque são ambientes também que estão ocupados. Porque senão, cara, todo dia você ia ver um promotor, a lei tal aqui é o promotor X, a lei tal aqui, a gente entrou com ação contra a lei tal, é o promotor Y. Não, você vê mesmo a promotora. E você vê a maldade, então tem alguma né? coisa errada aí. Ainda falando desse negócio dessa 424, você vê a maldade. Os caras botaram o jabuti. A gente usa mesmo esse termo jabuti e as pessoas não entendem. O jabuti. Mas, rapaz, é um negócio escandaloso. Os caras fazem uma lei sobre acessibilidade para obrigar construções de determinados andares a ter elevador e tal. E lá no finalzinho bota um parágrafo dizendo que a partir também dessa lei está liberado construção. Uma coisa que não tem nada a ver, quer dizer, para passar despercebido, e bota em regime de urgência, o que significa dizer que não vai haver debate, porque é urgente, uma mudança no PDDU, porque isso incide
na mudança do plano diretor, né? Uma que já coisa é legal, que já é legal. é não era totalmente pra, escandaloso, é vergonhoso, né? Inclusive, cara, você viu aí o que rolou a semana, né? Quer dizer, o líder do governo do estado, o Rosenberg Pinto, está colhendo assinaturas para protocolar uma PEC para modificar a Constituição baiana, para modificar o artigo 64. O artigo 64 diz o seguinte, que as leis, em resumo, as leis mais importantes do município têm que ter a participação popular. O que é que Rosenberg fez? Quer tirar a participação popular. Deixar só para o PBBU e o resto, a lousa, a porra toda. Tira tudo. Não, é facultativo. Não precisa. É facultativo. Então, assim, como é que, se essa promotora hoje está utilizando a Constituição baiana para impugnar a lei, aí vem o líder do governo do estado e tira o anteparo, não vai ter mais como esvaziar o objeto da ação. Porque você não vai ter mais como impugnar aquilo, porque não está mais na Constituição, cara. Mas que interesse tem o líder do governo do estado ou o governo do estado? Eu não sei se ele está falando em nome do governo ou se é a iniciativa dele como deputado. Não parece ter sido iniciativa do executivo. Mas vamos pensar, o que é que pode motivar uma mudança dessa? Para quê? Rapaz, meu advogado está de férias. Eu vou me abster de responder essa pergunta. Na verdade, a gente pode especular, mas não tem certeza, né, irmão? Olha, ele saindo de Rosenberg... O fato é, primeira coisa, que tira a prefeitura dessa saia justa que tá. Já começa por aí. A PEC da anistia. Facilita a vida de Bruno Reis para ele continuar fazendo os abusos. Atropelando. E é uma preparação... Eu não sei se isso é o motivo, mas isso é uma consequência objetiva. E parece, cara, a impressão que dá é que existe um grupo, sabe aquele comando Delta? Um grupo secreto, que quando você entra na sala desse grupo secreto, você vai ver inimigos, né? Mortais. Inimigos públicos, amigos privados. Amigos privados, que porra. Sacou? E eles têm um plano urgente. Rapaz, te ri pra não chorar, eles viu? Eles estão com pressa, porque a quantidade de assombros que você vai vendo, cara, não é possível. Isso não é uma coisa, não, vai estar sem pressa. Parece que os caras querem, no ano que vem, parece que vai surgir um projeto aí, de repente, que você vai entender todo o processo. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, Kleber. É muita coisa. Primeiro, como é que o governo do estado, que um dos motes de campanha era, não, nossa gestão vai ser participativa. Aí vem o líder desse governo e diz, não, rapaz, gestão participativa, a prefeitura não. Vamos deixar não precisa participar disso aqui, não. Disso aqui não precisa, não. Não, diminui aí a participação popular. Aí vai dizer, não, porque a LOUS não é importante. Como é que a LOUS não é importante? A LOUS é zoneamento. Porra, eu tô morando ali em Pituaçu, daqui a pouco muda o zoneamento. E aí, eu tô na rua, eu vou receber a indenização no valor venal, sabe? E claro que isso é extremamente impactante para a sociedade. E ela não vai participar? Porra, nas ilhas, tem comunidade quilombola. Aí vem o prefeito com sua gangue, né, no legislativo, modifica a LOUS, modifica o zoneamento da ilha. E aquele zoneamento novo não contempla mais o quilombola, o pescador, a marisqueira. E aí? Como já fizeram na Ilha dos Frades? Como é que você não pode pescar na porra da Ilha dos Frades? Como é que o cara... Que poder desgraçado é esse que o cara tem de botar numa lei que o pescador não pode pescar ao redor de uma ilha? 500 metros da ilha. Que absurdo é esse? Mas tem uma lei em Salvador dizendo isso. Você não pode pescar a 500 metros da beira da praia de Ilha dos Frades. Sacou? Então são aberrações jurídicas que aparecem, que são aprovadas, não são impugnadas, ou porque não tem estrutura no Ministério Público, ou porque não tem efetivo na Defensoria Pública, ou porque o Judiciário está mancomunado. E no nosso campo fica nessa, dividido se vai para a Consciência Negra de Léo Santana ou se vai para a 40ª Marcha da Consciência, ou ainda se vai para a Caminhada da Liberdade. Já não bastava a gente ficar em dúvida do Campo Grande ou da Liberdade, né? Ai. Jailton, meu irmão. Já? Nosso tempo corre. É 50 minutos, meu irmão. É 50 minutos com o Kleber Roda.
Tinha que ser, na verdade, 100 minutos com o Jailton, né? Porque é muito assunto. Pode 50 mais 50, porque o 50 é um número importante. Exato. Velho, quero te agradecer, mas antes de terminar, eu quero fazer aqui uma pegadinha, uma casca de banana, né? Mas é tranquilo. Eu vou dizer alguns nomes aqui, eu queria que você tentasse definir esses nomes com uma palavra, com uma frase, enfim, com uma opinião, né? Fique muito à vontade. Eu vou começar por um nome que você citou aqui, Olívia Santana. Gosto dela. É do meu partido, né? Muitas vezes eu disse até que eu não votaria em você, né? Votei em você, né? Digo isso publicamente, mas não votaria se ela tivesse saído candidata. E não é desmerecendo a sua qualidade e tal. A gente sabe as composições que ocorreram, a gente sabe por que a gente foi nesse caminho, né? Mas eu gostaria muito que o PCdoB fosse mais forte. Porque o PCdoB, se ele não entra na Federação Brasil Esperança, a cláusula de barreira poderia atropelar o partido, né? E é um partido histórico, né? E quanto mais partidários estejam com mandatos, para o partido é importante, né? E para as causas também é importante. Claro que não ela, mas a gente tem agentes políticos dentro do partido que não deveriam estar, assim como no PT também, né? Mas ela é uma pessoa que eu gostaria que fosse prefeita de Salvador. Alice Portugal. Alice Portugal, massa, ela é uma viagem. Toda vez que ela me vê, um abraço, faz questão, e eu acho isso muito bonito, sabe? E assim, a forma horizontal como as coisas se dão assim, no partido. Pelo menos para mim, do meu ponto de vista, não sei se isso é com todos, mas eu gosto dela. Eu tenho uma dúvida em relação a uma votação, né, que foi a PEC das praias, né? Que teve uma confusão ali na declaração de voto, na nominação de voto, né? Que estão nos sites todos, consta que o PCdoB votou a favor da PEC das praias, né? Então o partido nega, ela diz que houve um golpe, eu não entendi muito bem, isso não ficou muito confortável para mim, que faço e sempre fiz a militância, inclusive fiz muitos estudos sobre a questão da PEC, fiz um vídeo muito longo sobre terrenos de marinha e tal, e eu me senti incomodado com essa possibilidade dela ter, de fato, votado a favor, né? Mas eu gosto dela, eu acho ela massa. Jacques Wagner. Jacques Wagner me chama de Pantera, sabia? Eu acho que ele não vai me chamar mais de Pantera, não, porque depois que eu fiz o vídeo aí, o míssel de Wagner... Né? Como é o título? O míssil de Wagner. Eu vi! O míssil de Wagner. Pô, como é que o cara vai... o cara pede a destruição... Como é que ele fala? A extinção do Hamas. Hamas. A extinção do Hamas. O Hamas, um partido, né, que venceu as eleições em Gaza, governava Gaza, aliás, desde 2007, e é por causa disso... Não, e tem a ver também com o momento. Você está falando, você está defendendo a extinção do Hamas no momento em que Israel está destruindo Gaza para extinguir o Hamas. Ou seja, dá a entender que toda aquela carnificina é legítima porque precisa destruir, é isso. Porque o contexto... Mas é isso que ele diz. O contexto é muito importante. Quando ele complementa, ele diz, e o governo de Israel? Não. Ou seja, devemos extinguir o Hamas, mas o governo de Israel não. Ele está falando desse governo de Netanyahu. Ele está falando do governo de Netanyahu, não tem como não dizer. E aí vem um contraponto que ora, se o Hamas matou 1.600 pessoas em 2023, a polícia na Bahia matou 1.700 em 2023. E eu digo no vídeo, ninguém disse que ia dizimar o PT, não. Porque assim como o Hamas é o partido, o PT também é. Se o Hamas, o partido, é responsável por 1.600 mortes em 2023, o PT da Bahia também é responsável pela polícia ter matado 1.700 pessoas. Então ninguém falou em dizimar o PT. Geraldo então, Júnior. Muito ruim. Geraldo Júnior, acho que ele me segue no Instagram, sabia? Ele me segue no Instagram porque ele quer ver porque eu vou falar dele. Eu não gostaria nem que ele fosse vice-governador, mas a gente não vota, né, em vice-governador. Né? E, aliás, a pesquisa mostrou, né, a urna mostrou. No debate ele falou isso pra mim, né? Ele disse, você me apoia. Eu disse, não apoia você não, apoia Jerônimo. Você que tá do lado errado, eu tô do lado certo. Se fosse... A urna mostrou que se ele dependesse de eleição para ser vice-governador, ele não seria. Não seria.
E a boca, né? As bocas dizem que não só ele, mas tem um grupamento aí que está se apropriando muito da questão ambiental, né? Ambiental barra imobiliária. Ambiental imobiliária, né? Não, eu não digo que ele é o grileiro, né? Litorâneo, mas ele, pelo que diz, ele tem uma certa aproximação com grileiros litorâneos, né? Você conhece Jones Manuel, né? Jones, sim. O que é que você acha dele? Qual é a sua opinião? Eu acho que ele bate muito. Eu acho que ele bate muito. É um nome que tá. Até meu filho. Pô, você viu esse vídeo aqui de Manuel? Pá. Eu acho que é um você nome. Você também uma bate saída. muito, né? Peraí, rapaz. Você dá muita porrada em gente aí. Viu? Não, mas eu acho interessante. Eu acho interessante ele. Muito interessante. Como é que ele é um estudioso e sobre diversos assuntos. Se eu chamar ele para falar sobre petróleo no debate petroleiro, ele vai dar uma aula. E Boulos? Boulos está no governo agora, né? Está no governo. Está no governo. Ministro. Ele podia ter tomado São Paulo, já pensou? Véio? Ia ser bom pra caralho, velho. Ia ser bom pra caralho. Uma galera boa, velho. Uma galera que, digamos assim, é o que tem nos salvado, né? É essa galera que tá mais independente, essa galera do pessoal. Você é um exemplo disso. E eu espero que você não se amarre, não. Fique amarrado, não, quando você virar deputado federal. Tem uns laços, né? Os laços no meio do caminho, a gente vai pulando, né? Brincando de amarelinha e pulando. Pisa dentro e vai se picando. Mas velho. Porque os laços estão aí, né? Tô ligado, os laços estão aí. E pega muita gente. Tem gente até que tá procurando um laço pra cair no laço. Tem gente que tá atrás de um laço. Atrás do laço. Eu dou uma pingadinha no laço e pulo. E o Geraldo de Lula, o Geraldo Alckmin, o que é que você acha? Pô, Geraldo Alckmin, cara, eu tenho medo dele. Eu acho, assim, a atuação... Mas eu não acho que ele foi importante. Foi? Você tem uma figura totalmente associada com a elite financeira de São Paulo e topar naquele momento mudar de partido para se aliar a Lula, que era naquele momento uma figura extremamente indesejada do ponto de vista eleitoral, para poder salvar o Brasil, né, de um segundo governo de Bolsonaro. Primeiro que eu acho, meu medo... Não merece uma análise particular. Mas assim, o meu medo é o que aconteceu com Dilma em relação a Temer, né? Mesma linha. Foi, não, vou aqui vai ajudar no Brasil e tal, e depois fez o que fez. Não sei se esse é o perfil de Alckmin. Segundo que Alckmin, ele é muito reservado. Isso é bom, porque não acho que ele deva ter, né, estar nos holofotes, papapá. O que foi definido para ele é o que ele está fazendo. Agora, a questão é que a gente, nessa linha, a gente acaba não dissociando dessa linha. Sacou? Porque quando a gente coloca a União Brasil no governo, né, para matar a União Brasil, né, na disputa eleitoral, digamos, mais ampla, não mata. Né? Ao contrário, alimenta. Ao contrário, alimenta. Então, preservar essas figuras... Eu entendo perfeitamente, né, o desafio que Lula, né, se colocou, inclusive, mesmo com essa frente ampla e Geraldo Alckmin, ele teve 1,8% a mais de Bolsonaro, então foi perigosíssima né, essa disputa eleitoral. E eu tenho certeza que se não fosse isso, não venceria. Né? Então, ponto para ele, e eu espero que Alckmin, de fato, a partir desse caminho, veja o progressismo e o humanismo de uma forma melhor, né? Ele consiga digerir isso para além da sua história, né? Desse mundo liberal, né? Que ele consiga ver, porque será para a gente importante se o governo, se essa experiência na vice-presidência consiga o transformar, né? E trazer ele para o nosso lado. Seria importante. Se a sigla valer, ele agora é socialista. Né? Considerando que o outro lá, o do Ceará, agora é do PSDB. Meu irmão, valeu, muito obrigado. Parceiro, foi massa o bate-papo. Mais pra frente vamos marcar outro. Vou comer o amendoim aqui, agora que acabou. Jogue duro. Já acabou, agora, valeu, meu irmão, agora a gente come a jujuba. Obrigadão mesmo. Foi massa estar contigo.